Muito bem. Então, é uma rápida apresentação para dar um pouco a dimensão do que é esse documento, né? É, e que cada ano ele leva um tema, né? Então, como dizia a Francine, dessa vez nós cruzamos, né, a análise das informações sobre a fome e a segurança alimentar no mundo com um fator que é relevantíssimo, que é muito importante no dia a dia, né, de qualquer um de nós, que é a inflação alimentar. Em outros anos abordaram outros aspectos. Já foi abordado o tema das perdas e desperdício de alimentos, num outro ano foi abordado a urbanização, e neste da urbanização, lembrar que o Lupa foi mencionado também como uma das melhores iniciativas de articulação institucional a nível planetário. Então, vocês já foram citados outra vez no SOF como uma experiência relevante e importante a nível global. Quando a gente fala do mapa da fome, né? Bom, acho que talvez venha no nosso imaginário aquele mapa que a gente comprava nos pontos de ônibus aí no Brasil, há uns 20, 30 anos atrás, aquele mapa mundi, né? Bom, mas na verdade ele é um mapa muito dinâmico. Ele é um mapa que estabelece a partir do percentual da população que é afetada pela prevalência moderada ou severa da insegurança alimentar a partir de grupos de 3 anos que são analisados anualmente a partir deste triênio. Nós estamos vendo o Brasil aqui, né, com uma coloração diferente. Outros países, especialmente os países africanos e alguns países numa parte da Ásia, né, tem colorações mais intensas. Isso é justamente o que diferencia o nível, né, e a prevalência da insegurança alimentar nesses países. Vocês podem ver aqui embaixo que são os triênios que eu mencionei. E quando observamos pelo link onde esse mapa está disponível, se corremos essa bolinha aqui para cada um dos triênios, vocês verão como esse mapa muda, mais intenso ou menos intenso. Isso é o mapa da fome e é isso que o Brasil conseguiu outra vez ter a coloração menos intensa, o que significa que uma porcentagem menor da população padece de fome e de insegurança alimentar. Algumas mensagens importantes para a gente considerar, né? Eu sei que muitos de vocês já devem ter tido acesso ao documento, se não, eu trago aqui algumas mensagens que são, digamos, importantes para nossa ação política, institucional e também nossa ação cidadã, né? A fome segue declinando, mas bastante vagarosamente, né, nesses últimos anos. Nós ainda temos 673 milhões de pessoas no mundo que passam fome, né? É uma pequena redução comparado ao triênio anterior, mas essa vagarosidade é o que nos desafia. Precisamos acelerar esse processo de enfrentamento da fome a nível global. Por outro lado, 2,3 bilhões de pessoas no mundo não têm um acesso regular a uma alimentação adequada. São aproximadamente um terço da população global ainda segue com insegurança alimentar moderada ou grave. E 2,6 bilhões de pessoas no planeta não podem ter acesso a uma dieta saudável, principalmente pela indisposição ou indisponibilidade financeira dessas pessoas, não tem dinheiro para comprar e aceder a essa alimentação saudável, e outros fatores que também contribuem a isso, como os desertos, os pântanos alimentares, a disponibilidade, o acesso físico, enfim, outros fatores vão se somando a uma situação concreta que é a pobreza. Então, nós falamos de fome, falamos de insegurança alimentar dentro de um ambiente de profunda desigualdade econômica e social. Por isso, quando entramos na abordagem sobre o tema da fome, sobre o tema da insegurança alimentar, nós não podemos dissociar esse aspecto das condições econômicas e sociais das pessoas. Por isso que a insegurança alimentar, ela não é igual no meio urbano, no meio rural e tampouco é igual entre homens e mulheres. Dentro desse documento, é claro a diferença que existe entre os indicadores quando são medidos nesses diferentes ambientes, mas também quando são medidos entre homens e mulheres. As mulheres ainda são as mais afetadas pela insegurança alimentar e pela fome,
fruto também da maior desigualdade econômica e social que incide sobre elas. Bom, e aí o último aspecto, que é justamente esse tema que trata de sustentar, né, os dados do software a partir de um fator comum, de um elemento concreto da nossa realidade, que é a inflação global de alimentos. Veja que em 2020 havia uma inflação média de alimentos no mundo de 2,3% e essa inflação em 2023 chegou a 13%. Isso é o que a gente sente nas prateleiras, né? Em qualquer país, a gente faz um acompanhamento a nível latino-americano e caribenho. É bastante intensa a inflação dos alimentos e isso acaba, como todos bem sabemos, né, levando as pessoas a fazerem opções. Então, vamos trocando os alimentos mais saudáveis, os alimentos mais nutritivos, pelos alimentos mais baratos, porque é aquilo que o dinheiro alcança, como dizemos, né? E aí, observando o mapa da fome no Brasil, quando colocamos esses triênios aí com destaque, a gente vê essa curva que reflete finalmente a saída, a entrada e a saída outra vez. Então, não precisamos de muitos detalhes, né? O gráfico de estudo, né? Então, voltamos a um indicador, né, de prevalência moderada e severa da insegurança alimentar que permite o Brasil, lá naquele mapa, e ter a coloração bastante mais suave, bastante menos intensa, o que permite dizer o país saiu outra vez do mapa da fome. Bom, essa inflação de alimentos, como leva esse documento, segue sendo uma grande preocupação a nível global. Esses preços tiveram impactos a partir não só da pandemia, mas também pela crise na Ucrânia e por outros fatores que acabam incidindo na formação dos preços, né? Podemos fazer isso à luz das características do Brasil, podemos fazer isso à luz das características dos países centro-americanos, ou podemos fazer essa análise também a partir de características africanas. Enfim, cada contexto nos dirá quais são os fatores que incidem mais ou menos na formação do processo inflacionário. O que sim nós temos que compreender é que a inflação foi um processo global, essa inflação global acaba sendo internalizada dentro das cadeias de suprimentos e de comercialização de alimentos, o que indica que países importadores de alimentos, além de importar e pagar caro, compram a inflação a nível global para dentro dos seus mercados nacionais. Bom, isso também afeta países que são exportadores, como é o Brasil. E como afeta? Porque nem todos os produtos brasileiros consumidos diariamente são produzidos de maneira, digamos, plena no Brasil. Podemos falar do trigo, podemos falar de algumas frutas, podemos falar de alguns outros produtos, mas mais do que isso, a inflação não é apenas caracterizada pelo preço do alimento, mas pelos insumos agrícolas. Então, o Brasil necessita da importação de insumos agrícolas e esses insumos, especialmente aqueles vinculados à produção de produtos, digamos, oriundos do petróleo ou do gás, como é a ureia, como são alguns outros nitrógenos, estes produtos acabam sendo impactados por essa inflação global e quando importamos insumos, importamos o custo associado à produção dos alimentos. Então vejam vocês como é complexo essa dimensão da inflação dos alimentos. Imaginem vocês em um país que é dependente de alimentos ou onde os fatores climáticos estão cada vez mais incidindo sobre a produção agrícola, que é exatamente o que acontece na América Central e o que acontece na África. As menores produções locais, bastante, digamos, impactadas pelos fatores climáticos, mas também impactados pela diferença e a disparidade tecnológica que existe nesses países. Passando um pouco aqui sobre esses números também a nível global, que a FAO foi medindo agora, como eu dizia anteriormente, a quantidade de pessoas, né, que, segundo as estimações da FAO, que sofrem de fome, vem num ritmo de desaceleração, mas muito lento. O mundo já esteve num contexto melhor, como vocês podem ver nesse gráfico, 2016, 17, 18 até que veio a pandemia, né? E nós ainda não voltamos aos níveis que tínhamos antes do período pré-pandêmico. Então, quando dizemos que a pandemia passou, como
fator, digamos, sanitário ou como fator de saúde pública, ok, isso foi superado. Porém, os efeitos seguem presentes e são milhões de pessoas que ainda padecem de fome no mundo todo. E quando colocamos um pouco mais próximo aqui essa melhoria, né, vagarosa, mas essa melhoria ela é muito mais robusta na América Latina e do Caribe. Esses números têm a influência brasileira, naturalmente, né? Se não fosse o desempenho do Brasil, esses números não seriam dessa maneira. Isso não é uma mera constatação, isso tem a ver com a importância estatística do país também, a maior população da América Latina e do Caribe, mas tem a ver também com o que foi feito e o que tem sido feito para que essa curva de menor incidência da fome e da insegurança alimentar no Brasil seja mais rápida que em outros países da mesma região. Então, nós podemos dizer que como região, a América Latina e o Caribe estão melhores, né? Mas, quando tratamos de observar um pouco alguns detalhes, aqui precisamos seguir conversando muito. Se vocês imaginarem que esse gráfico ele trata outros tantos indicadores que são importantes, do peso no nascimento, da amamentação materna, da debilidade do crescimento, enfim, tantos outros fatores, indicadores, perdão, que foram sendo agregados dentro deste SOF, nós podemos pensar isso à luz dos nossos municípios. Não é muito diferente o que esse gráfico traz para nós do que ocorre a nível global e do que ocorre a nível de uma cidade, de uma localidade. É verdade que o mundo tem avançado bastante na redução desse atraso do crescimento infantil, diminuindo de 26% a 23% o número de crianças que nascem com esse baixo peso. Aí vocês vão observar os seus municípios e vão pensar, bom, aqui realmente vamos nessa mesma direção. Temos uma melhor atenção às mães, temos uma melhor atenção ao processo da gestação, isso leva finalmente a uma melhor característica e condição, né, do nascimento. Então, muito bem, vamos pôr aí um check, conseguimos melhorar esse indicador. Outro indicador muito importante é a amamentação. Todos sabemos a importância da amamentação, especialmente nesses primeiros meses, né? A lactância materna, o quanto é importante, e há um aumento muito expressivo da amamentação como processo familiar, como processo nutritivo, como vínculo familiar, e isso tem sido uma conquista muito importante. Mas vejam qual é a meta que nós temos que buscar. De 50%, né, num horizonte mais curto, e de 70% em 2030. Então, temos que caminhar muito, e isso diz respeito àquilo que vocês fazem no dia a dia em cada um dos municípios. Por isso, eu insisto, né, que somos parte desse todo, esse todo se conecta, esse todo alimenta as estatísticas, mas mais do que tudo, antes de falarmos das estatísticas como números e como processo, nós falamos da vida humana, nós falamos da percepção de que tudo que fazemos finalmente resulta na condição de vida das pessoas. E é isso que, expressado nos números, nos dão como autoridades, como gestores, como responsáveis pelas políticas, né, a nossa orientação política institucional do que fazer. Né? Bom, continuamos aí com esses outros tantos gráficos, né? Acho que é importante a gente falar da obesidade, é importante falar que, se bem vamos avançando e melhorando nos indicadores de fome e de insegurança alimentar, por outro lado, nós estamos com sociedades mais obesas, sociedades que estão cada vez mais influenciadas pela má alimentação, pelos hábitos alimentares que não são das nossas culturas, mas têm sido as nossas práticas cotidianas de alimentação, que é resultado de muita coisa. É resultado da dificuldade de acesso físico e econômico a alimentos saudáveis, é resultado também da influência, né, dessas grandes marcas, grandes redes, grandes cadeias de alimentos de baixa qualidade, de alto apelo
digamos, comercial, né? Somos rodeados por isso a cada dia, a cada minuto, né? Dentro de um ônibus vemos a propaganda de um chocolate, dentro do metrô temos a propaganda de uma cadeia de hambúrgueres, quando andamos para todos os lados vemos os outdoors aí das bebidas açucaradas, e também nos municípios pequenos, os menores municípios que a gente pode ver no Brasil, temos um refrigerante ali nos esperando, não é? Em qualquer lugar, né? Então, isso é parte dessa robusta rede de logística que esse tipo de alimento conseguiu ter. Bom, nós vamos encontrar o tomate, a cebola, a salsinha, né, o repolho, nós vamos encontrar de norte a sul do Brasil. Mas aí entra o tema do preço, entra o tema do acesso, entra o tema do nosso hábito de vida, e às vezes esse fator tão acelerado, né, de vida que temos vai nos distanciando da nossa cozinha e nos aproximando dos balcões de alimentação rápida, né? Então essa obesidade é um tema a ser enfrentado. Além disso, todo o tema da anemia, se bem que isso não é um número específico de um país, mas a anemia tem crescido e está associado, obviamente, à qualidade da nossa alimentação. Opa, travou aqui. Bom, já caminhando aqui para terminar, né, nesses últimos minutinhos, né, o que podemos fazer, eu acho que muito do que a gente pode fazer já é feito por vocês. Como dizem aqui, chover no molhado, né, mas são mensagens importantes para termos dentro dos nossos radares, né, das nossas mensagens importantes do nosso dia a dia, né? Esta coordenação institucional é fundamental. O Brasil é um país inspirador nesse sentido, a experiência do Lupa é uma inspiração bastante importante para todos nós. Programas como Alimenta Cidades é outra inspiração importante. E é nisso que a gente tem que apostar, que essa coordenação dos diferentes níveis de governo precisa ocorrer e que isso facilite não só o desenho, como a implementação de políticas públicas. O funcionamento desse fluxo de comercialização de alimentos, seja a nível planetário, regional, a nível nacional, evitando essas interrupções do fornecimento de alimentos, porque isso, como mencionei anteriormente, impacta no custo da alimentação. Então, precisa fazer fluir o mercado, né? Precisa fazer fluir a comercialização de alimentos neste dia a dia, né? Outro fato importante são as populações vulneráveis que sofrem os efeitos da inflação, especialmente quando elas são afetadas pela desigualdade econômico-social, que tem a ver com outros fatores, tem a ver com os fatores étnicos, tem a ver com os fatores raciais, tem a ver com os fatores geográficos, tem a ver com quem vive na periferia, com quem vive no centro da cidade, enfim, é preciso proteger essas pessoas. Todos os indicadores que avançaram com muita robustez, tanto no combate à fome quanto à insegurança alimentar, estão também apoiados e respaldados por programas de proteção social, pela melhoria do salário mínimo, pela garantia dos direitos humanos e dos indivíduos, e também tem a ver com as outras políticas que contribuem à qualidade de vida, melhores escolas, melhores transportes, melhores condições de saúde. Outra coisa importante é fortalecer as instituições e este desenho de políticas públicas que sejam mais eficientes e tenham uma maior eficácia. Não podemos desperdiçar R$1. Aqui onde eu vivo, não podemos perder um peso, né? E também não podemos perder $1 ou €1, não importa que moeda a gente está falando, elas precisam ser designadas para as melhores políticas possíveis para reverter finalmente nos grandes resultados que buscamos. Combater permanentemente a inflação de alimentos para não ampliar essa desigualdade no acesso é algo que a gente vai insistir durante este ano todo, conforme as mensagens fundamentais desse SOF. Investir em sistemas alimentares resilientes é bonito, né? Uma palavra, assim, uma frase tão interessante, né? Mas finalmente o que é a resiliência, né? A resiliência é a nossa resistência, é a maneira de se preparar frente ao imprevisto, ou se não é o imprevisto, é se preparar aquilo que já sabemos, como prognósticos climáticos. Vem a chuva, vem a seca, vem o vendaval, vem o furacão. Bom, como temos um aparato institucional público e privado que nos permite resistir a esses fenômenos que são cada vez mais recorrentes.
né? Então, aí, antes de falar da aposta na produção local sustentável de alimentos, nós temos que pôr mais um outro fator associado à arquitetura para o enfrentamento da fome e da pobreza. Então, além da disponibilidade desses alimentos em condições econômicas favoráveis, o outro fator é enfrentar essa desigualdade socioeconômica, fazendo justiça social e econômica para toda a população. E um terceiro fator, que é a justiça climática. Quando juntamos esses três pilares e pensamos, bom, a partir daí, como eu mudo e como atuo para que as nossas sociedades sejam mais igualitárias, sejam mais inclusivas, sejam respeituosas na diversidade, na condição de gênero, no respeito às mulheres, aos jovens, etc., aos índios, aos negros, às populações indígenas. Tudo isso diz respeito a esse fator que tem que nos conduzir como humanidade, que é a justiça. É o enfrentamento das desigualdades e, para este aspecto particular da fome e da insegurança alimentar, compreender que num planeta que produz suficiente para todos, esses números do SOF nos levam a um desafio diário de mudar essa situação.